Oi, juniores, a graça e a paz, tudo bem? Bom dia, vamos acordar, vamos tomar nosso café da manhã, vamos ficar espertos, vamos fazer a nossa oração, vamos para a nossa escola bíblica virtual, né? Vamos estar dando retorno, tem grupo que está na frente do desafio, né? Tem uns que parou de fazer, os outros estão na frente, mas vamos que vamos, né, gente? Então, aí vamos participar da abertura da escola bíblica e vamos para a nossa sala fazer a nossa lição. A nossa lição de hoje é o Apocalipse, o livro profético. Esse livro ele foi escrito por João, na ilha de Patmos. João escreveu sobre Jesus, né, sobre Deus. Ele falou: o que você vê, você escreve. Então, quando ele virou para trás para ver quem estava falando com ele teve uma surpresa. Ele viu 7 castiçais, ele viu 7 lâmpadas, ele viu um homem de cabelo branco como a neve, ele viu seus pés reluzentes, seus olhos como chama de fogo chamejante, né? Então, ele pediu para João escrever sobre isso. E João escreveu no primeiro capítulo de Apocalipse. E as cartas, né, como já foi dito, fala da majestade de Jesus e aquilo que deveria ser transmitido às igrejas. O estudo dessa parte do livro é simples, consiste em 7 cartas, sendo que as 2 primeiras estão no capítulo 1 e as outras 3 no capítulo 2 e no capítulo 3. Analisando essas cartas, nós descobrimos que elas foram escritas e têm praticamente a mesma forma. Elas têm uma forma de escrever, uma ordem para escrever ao anjo da igreja. Quem que é o anjo da igreja? O nosso líder. Quem é nosso líder? Os pastores, né? O pastor João e o pastor José Delso. É uma representação do Senhor Jesus, um apelo divino que a carta fala: quem tem ouvidos, ouça. E também é uma promessa ao vencedor, né? Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da árvore da vida. Agora nós vamos ver a primeira carta. A primeira carta foi escrita a Éfeso. Vemos os primeiros ataques do inimigo querendo infiltrar-se na igreja por meio de falsos ensinadores. Na luta contra esses falsos ensinadores, a igreja perdeu o quê? O seu primeiro amor, perdeu Jesus. Esse esfriamento abriu portas para as obras dos nicolaítas, para o sistema clerical, para aquele povo que se diz religioso, mas não tem nada de religião. Eles dominavam os mais simples. Agora nós vamos para a igreja de Esmira. Vemos uma igreja perseguida. Foi um período de sucessivas perseguições, mas Deus prometeu vitória, apesar de tudo que eles ouviram, tudo que eles viram e sofreram. Deus falaram para eles que eles iam ter vitória. Agora nós vamos para a igreja de Pérgamo. A igreja estava habitando onde estava o trono de Satanás, isto é, no mundo. Pior ainda, Satanás estava habitando dentro da igreja, né? Havia os que ainda estavam sustentando a doutrina de Balaão, e na primeira carta, né, que nós vemos, já estava na igreja dentro dos nicolaítas, já faziam parte da igreja da primeira carta. Isso é muito triste, isso acontece hoje ainda, hein, gente? Nós temos que tomar muito cuidado. Agora nós vamos para a igreja de Tiatira. Ela é caracterizada pelas obras, mas a influência de Jezabel levou muito dos cristãos, servos de Deus, à idolatria. A igreja de Sardes, vemos uma igreja que tinha um nome que vivia, mas estava morta. Mas ainda viu que elas haviam recebido o evangelho no poder do Espírito Santo, mas perderam aquele primeiro amor. Eles só retinham a profissão de fé. A igreja de Filadélfia, aqui nós temos uma igreja fraca, porém fiel. As 2 coisas que caracterizavam essa igreja, elas guardavam a palavra de Deus e não negavam o seu nome. Isso representa um grupo de cristãos fracos, mas que guardam a palavra de Deus.
Pelo menos, né, essa era fraca, mas guardava a palavra de Deus. Glória a Deus, né? Aleluia. A igreja de Laodiceia mostra uma condição lastimável, uma igreja enganada, que pensa que está rica, mas na realidade ela está pobre. Pobre, pensa que não precisa de nada, mas que o Senhor está a ponto de vomitá-la. Ele já não está mais aguentando aquele povo ali, falando do amor dele, vivendo de outra forma. Aqui nós vimos a situação das igrejas, né? Vimos que durante o decorrer da história, nós vimos que é exatamente isso que as cartas diziam, né? As cartas lá atrás que nós estudamos. Para o povo manter firme, para o povo ser fiel, para o povo não desistir, né? Porque senão ia acontecer isso que estava acontecendo, né? O que vimos nas cartas, né? Exatamente isso. Porém, muitas foram as derrotas, né? E muitas dificuldades. Hoje nós passamos pelos mesmos problemas, mas nós temos que ter fé, seguir em frente e ficarmos firmes em Deus. Porque na palavra de Deus ele fala assim, não olheis para a direita e nem para a esquerda, mas que os olhos nosso alvo tenha que ser o Senhor Jesus Cristo. Aí, gente, agora nós vamos falar das coisas que vão acontecer, né? Apocalipse fala que Satanás e seus demônios serão castigados um dia. Também fala daqueles que desprezam a palavra de Deus. E para nós que somos crentes e vamos ser vencedores, Deus promete implantar um novo céu, uma nova terra. Não vai ser maravilhoso sabermos que vamos ser participantes dessas grandiosas bênçãos de Deus, que nós temos que guardar íntegros, nós temos que guardar a nossa fé para que nós possamos receber a coroa da vida, né? A vitória lá no céu com Jesus. Puxa, né? Que livro interessante o livro de Apocalipse. A gente tem que estudar, tem que ter uma pessoa junto com a gente para explicar certas coisas, né? Mas através deles podemos ver que Deus está no controle de tudo, do nosso futuro, né? Ele está no controle das nossas vidas. Nós devemos entregar a Deus as nossas vidas e deixar Ele tomar de conta, né? Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, Deus, eu entrego minha vida ao Senhor, a vida dos juniores, peço que o Senhor nos guarde, nos sustente, Pai, nos ensina, Deus, a seguirmos em frente, Deus, nos ensinando, Pai, a ser fiel ao Senhor, Pai, a guardar, Deus, a Tua palavra, Senhor. Deus, trabalha na nossa mente, no nosso coração, Pai, em nome de Jesus, amém.